Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Você já preparou a sua oferenda para ofertar ao Senhor hoje? E qual foi? E qual é essa oferenda? Qual é a oferenda que agrada o nosso Deus? Certamente, o que agrada ao nosso Deus é o nosso coração cheio de amor, cheio de carinho e cheio de ternura. Por isso, vamos silenciar o nosso coração neste momento, olhando, para ver se realmente o nosso coração está, cheio de carinho, cheio de amor e cheio de ternura. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Vamos ofertar ao Senhor neste momento, neste dia de hoje, todas as pessoas que amamos. Queremos trazer presente todas elas. Maria Rita, Miguel Barros Barbosa, Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Ana Gabriela Rodrigues. Queremos também rezar, trazer presente, entregar ao Senhor a Tereza e o Ricelli Bezerra, a Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, o Flávio Lima, o Alex Mota Gil, a Neide Solange Gomes, a Milena Coelho e toda a sua família, Maroli e família, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnel, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso. Também quero pedir as orações de vocês para minha mãe, Maria Diolinda da Conceição. Vamos também trazer presente, nos unir a todas as vítimas da guerra, a todas as vítimas da pandemia e todas as vítimas das enchentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir, meditar o evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 20 ao 26. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar as dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante ao tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. O Evangelho começa dizendo que a observância da lei deve me levar a
prática do amor, sempre. A observância da lei deve nos levar à prática do amor. Jesus diz para nós, né, o que Deus queria quando entregou a Moisés o quinto mandamento, porque o evangelho de hoje fala do quinto mandamento, ou seja, não matar. Não matar. Quem matar será condenado pelo tribunal. Para observar esse quinto mandamento, não basta evitar o assassinato. É bom a gente lembrar isso e o Evangelho vai frisar muito bem isso, né? Para observar esse quinto mandamento, não basta evitar o assassinato em si, né? Ou seja, a morte mesmo, né? Não basta evitar isso. É preciso arrancar de dentro do nosso coração, de dentro de nós, tudo aquilo que leva de uma maneira ou outra, né, que possa levar ao assassinato. Pode observar, e a gente pode observar isso muito bem, que antes de uma pessoa assassinar outra pessoa, pode ter certeza que dentro do coração dela tem ódio, raiva, né? Xingamento, desejo de vingança, exploração, tudo que é de ruim. E aí, se a gente guarda tudo isso dentro do nosso coração, pode ter certeza que nós chegaremos ao assassinato, né? Eu posso assassinar alguém desde que eu guarde tudo isso dentro de mim. Eu não vou assassinar alguém se eu tenho dentro do meu coração o contrário de tudo isso, né? Se eu tenho dentro do meu coração amor, se eu tenho dentro do meu coração esse desejo enorme de perdão, né? Se eu desejo para o outro o bem, se eu não exploro o outro, pode ter certeza que eu nunca vou assassinar alguém, né? Então, quem fica com raiva do irmão ou da irmã, né, já merece o mesmo castigo de condenação que na antiga lei, na lei de Moisés, era reservada apenas para o assassino, certo? Então o evangelho vai dizer assim, olha, se você chama o outro de imbecil, o outro de idiota e tantas outras palavras ofensivas, você já está condenado, né? E aí é necessário tirar de dentro do nosso coração qualquer sentimento de raiva, qualquer sentimento de ódio que nos leva a insultar o nosso irmão e a nossa irmã. É interessante a gente escutar mais esse evangelho, a gente ouvir, meditar mais esse evangelho, porque nós vivemos num mundo cheio de ódio. Qualquer coisinha né, as pessoas já estão matando, né, os outros, já estão xingando, já estão dizendo palavrões e assim por diante. A gente olha nas redes sociais, né? E aí a gente vai perceber em coisas simples, as pessoas se revoltam, as pessoas xingam os outros, né? Machucam, dizem palavras grosseiras. Então, e isso vai gerando, né, um ódio no mundo. A gente precisa tomar muito cuidado, eu não vou nunca me cansar de dizer aqui, eu estou sempre falando isso, né? Que a gente precisa muito ter cuidado com as mensagens que a gente encaminha, né? Com os nossos joinhas, né? Quando eu coloco o dedinho ali para dizer que concordo muitas vezes com palavras maldosas, preconceituosas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ali tem um ser humano, né? E de repente a gente pode estar contribuindo para que aquela pessoa, que a gente não sabe como é que ela está, ela pode inclusive, né, se suicidar. Eu sempre digo assim, olha, sobretudo quando a gente atende um telefone, eu nunca sei como é que está a pessoa do outro lado. Por isso que eu preciso atender bem, porque de repente uma palavra grosseira, né, pode levar a pessoa a cair num buraco num buraco sem saída. Às vezes a pessoa que me liga, ela pode estar desesperada, ela pode estar passando por um momento complicado da vida. E aí ela quer escutar de mim palavras de esperança, de amor, de ternura, e não palavras grosseiras, né? Mal, e muitas vezes, né, a gente às vezes diz coisas bem, uma falta de educação horrível, né? Então o evangelho de hoje nos leva à meditação mesmo, né? Olhar se eu não estou contribuindo, eu não estou assassinando as pessoas. E uma das formas de assassinar alguém, gente, é a fofoca.
é falar mal, é dizer, né, dizer coisas que a pessoa nunca disse, é difamar a pessoa. Isso pode levar, inclusive, à morte da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, né? Então, quem fica com raiva do irmão, por isso o Evangelho diz, já merece a condenação. E Jesus vai mais longe ainda, né? Quando ele quer arrancar, né, de dentro de nós esse sentimento ruim, esse sentimento de raiva, de ódio, né? E por isso ele vai continuar. Se você for, é interessante e muito bonita essa passagem bíblica, se você for ao altar para levar a sua oferta, e aí diz o evangelho aqui, ó, e aí se lembrar de que você tem algo, alguma coisa contra o seu irmão, se, né, se lembrar que você tem que pedir perdão ou perdoar o seu irmão, né? Se você lembra disso, né, mesmo diante do altar, você deve deixar ali a sua oferta, né? E aí ir fazer as pazes com o seu irmão, com a sua irmã. Hoje nós, isso aqui no Evangelho que está falando isso, né? Mas hoje nós diríamos assim, olha, se você entra na fila da comunhão, se você, né, vai para a igreja, lembra que tu tá, muitas vezes a gente deixa, às vezes até a gente tá com raiva até da pessoa dentro da nossa própria família, dentro de casa, aí eu vou para a igreja, chego lá, tem um momento do perdão, participo de toda a celebração, mas guardando ainda a raiva e o ódio no coração. E aí a gente vai se apresentar, né, vai levar a nossa oferta, e a oferta não é só material, né, mas é a oferta também da nossa vida, a oferta das pessoas que nós amamos, e aí a gente peca muito, né, quando a gente não faz esse processo de fazer as pazes, de se reconciliar com o nosso próximo, né, com o nosso irmão, com a nossa irmã, né? Então, para que, né, para estar unido a Deus, é preciso estar reconciliado com o nosso irmão e com a nossa irmã. Então, estar unido a Deus. Para eu me unir a Deus, eu preciso estar reconciliado com meu irmão e com a minha irmã. É um processo fácil? Não é fácil. Por isso que Jesus vai dizer, olha, vocês, quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar, né? Quantas vezes devo perdoar o irmão e a irmã, ele vai dizer 70 vezes 7. Ou seja, é um processo, é todo dia. Assim como Deus nos perdoa sempre, também nós devemos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã. O único pecado que Deus não consegue perdoar é a nossa falta de perdão ao outro. Veja bem, gente, o único pecado que Deus não perdoa é a nossa falta de perdão ao outro. Por isso, se eu quero ser perdoada por Deus, eu devo primeiro perdoar o meu irmão e a minha irmã. Como é que eu quero receber o perdão de Deus se eu não tenho coragem, ou se eu não tenho, às vezes, nem um pingo de vontade, né? Não faço nenhum esforço para perdoar o meu irmão, a minha irmã. Tem um canto do Padre Zezinho, uma música do Padre Zezinho, que ela é muito linda, quando ela diz assim, ó, quero a tua oferta, aceito o teu louvor, mas primeiro, né, quero ver o teu amor. Então eu quero a tua oferta, eu aceito o teu louvor, mas primeiro eu quero ver o teu amor. E o amor passa pelas as nossas relações interpessoais, né? Passa pela minha relação com meu irmão, com a minha irmã. Quando eu falo aqui meu irmão e minha irmã, não estou falando da irmã e do irmão de sangue, né? Porque esse é até mais fácil, né? Mais fácil de perdoar. Mas eu falo desse meu irmão em Cristo, né? Desse meu irmão em Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje o convite é olharmos para o nosso coração e dar uma olhadinha se eu não estou, né? Se eu não estou assassinando o meu irmão, né? Se eu não estou com ódio no meu coração, se eu não estou dizendo palavras grosseiras, se eu não estou repassando mensagem de ódio, de raiva, né? Aí a gente precisa olhar muito bem. Às vezes a gente, né, passa muito isso, sobretudo hoje, né? Porque hoje nós temos à nossa disposição os meios, né? Os meios de comunicação social. E aí a gente precisa cuidar muito, né? Nós precisamos cuidar muito, a gente precisa transmitir, precisamos repassar aquilo que edifica, né? Aquilo que é bom,
aquilo que me ajuda e ajuda o meu irmão. É tão bom quando a gente perdoa alguém, né? É tão bom, como é bom o perdão. O perdão não faz só bem para o outro, mas faz bem também para mim, né? E mais uma vez, eu digo novamente, né? Quando eu tenho raiva de alguém, né? Isso não faz bem para mim, não faz bem para o meu corpo, para a minha saúde, né? Mas só faz muito mal, faz muito mal. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos continuar rezando. Eu convido você agora a continuar em oração, retomando esse evangelho de hoje, se reconciliando consigo mesma, com Deus e com o seu irmão e com a sua irmã. Por isso, se você tem alguém que nesse momento te magoou, ou que você magoou, né? Ou que por um acaso você disse palavras grosseiras, que ela não gostou, e você sente, né, que ele precisa se dirigir a ela e pedir perdão, faça isso. E não deixa para amanhã não, faça hoje, né? Amanhã pode ser tarde demais. Quem sabe hoje seja, a gente podia fazer esse exercício hoje. Se eu preciso pedir perdão a alguém, né, manda uma mensagem, se não tem coragem de ir pessoalmente, o bom seria ir pessoalmente, dar um abraço, né? Mas se não, manda pelo menos uma mensagem pedindo perdão ou dando perdão, né? Ou às vezes nem precisa falar, às vezes basta um gesto, a pessoa já entendeu, né? Olha, fulano de tal não está mais com raiva de mim porque ela hoje lá na igreja ela me abraçou, ou lá no meu trabalho, lá na minha família, ou na rua, ela se dirigiu a mim, ela conversou comigo, ela sorriu para mim. Então tem várias maneiras da gente pedir perdão a alguém, né? E quando esse pedido é com gesto, para mim fica muito mais forte, muito mais bonito, né? Fica mais bonito. E a gente vai poder sorrir com mais tranquilidade, dormir com mais tranquilidade, comer com mais tranquilidade, viver com mais tranquilidade e rezar com mais tranquilidade também. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.